Amém? Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler só até o 11. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando-nos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Podemos sentar. Soberano Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, nesta tarde, por esta palavra, ó Deus, do qual diz que nós fomos reconciliados, ou seja, nós chegamos, voltemos de novo a Ti, Senhor. Nós agora chegamos ao nosso lugar, ó Pai, aonde tínhamos sido expulsos por causa do pecado, mas o Senhor abriu este caminho e nos fez chegar a Ti novamente. E nós queremos nesta hora Te agradecer com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aqui o Senhor nos mostra que, sendo pois justificado pela fé, a fé é uma coisa que ela está em nós e ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar. Essa fé é uma coisa de Deus para Deus. Quando a gente vê as pessoas lutando para ter uma fé em algo que não é Deus, é porque não é a fé de Deus naquela pessoa. É uma fé, só que não é uma fé inabalável, é uma fé que se abala. Mas quando temos a fé de Deus, nós não podemos crer em outra coisa. Irmãos, a coisa é tão interessante que alguém pode trazer o que for, mas essa fé dentro de você, quando é uma fé de Deus, não pode ir para outro lugar a não ser para Deus. E isso só descansa aonde a palavra de Deus ela é completada, ela não é pela metade. E aí você pode ver que quando o Senhor Jesus Cristo deu aquele sermão duro, e aqueles 70 começaram a deixar, a multidão começou a deixar, o discípulo ficou preocupado. Realmente isso é natural do ser humano, haver uma preocupação quando as pessoas começam a se ir. Mas de repente vem o Senhor Jesus Cristo e vira para ele e diz assim: vocês também não querem ir, não? Ele disse: não, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Isto é ter a fé de Deus
ser na pura e genuína palavra de Deus. Sendo, pois, testificado pela fé, temos paz com Deus. Gente, vocês já pararam para imaginar o que significa essa paz? Essa paz aqui, ela é uma coisa tão tremenda, que você está aqui do lado de dentro, você tem confiança que esse portão está fechado, e você vê o mundo se acabando lá fora. Se não te diz respeito, você não tem que abrir essa porta para saber o que está acontecendo lá. Porque você sabe que você está guardado. Assim é essa fé em Deus, essa fé na sua palavra. Você vê tudo desabando, você não tem que ir lá ver o que está acontecendo, porque você está em paz. Está seguro, está descansado. Isso é estar em paz. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Olha para mim. Nós gloriamos nas tribulações. Agora, o que é uma tribulação? Eu falei de manhã sobre isso, que a igreja, muitas pessoas não têm raiz para suportar a tribulação. Agora vamos trazer para uma árvore que não tem raiz. Qualquer ventinho joga por terra. Qualquer ventinho derruba. Mas quando elas têm raiz, o vento só consegue abalar as folhas, mas ela permanece ali fincada no chão. Ela tem raiz, ela não se abala com nada. Ela está em segurança. Ela está em plena segurança e confiança. Segurança e confiança. Então as tribulações, os problemas, vem, tudo vem, mas ela está segura. Agora, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Então, se alguém tem pedido a Deus paciência, pode saber o que é que vem. Quando pedimos a Deus paciência, vem tribulação. Porque, irmãos, como é que eu sou paciente quando nada me açoita? Eu não tenho nada me afligindo. Eu sou paciente, claro. Agora, começa alguém a pisar, começa alguém a afrontar. É aí que eu tenho que mostrar que sou paciente ou não. Ou eu vou me desesperar nesta hora. Então, quando você está sendo confrontado, quando você está sendo perseguido, você descansa, você fica em paz, você não se desespera. Aí vem, a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência. Porque uma pessoa que é paciente, ele tem experiência, porque ele sabe esperar, ele sabe por que tudo aquilo está acontecendo. Então uma coisa vai gerando a outra. Uma coisa vai gerando a outra. A experiência ela gera a esperança. E a esperança, veja só, a esperança, aquele que está certo, aquele que está esperando por algo que ele sabe que vai receber. A esperança não traz confusão, gente. É por isso que Deus nos prova, é por isso que Deus nos leva a teste. É por isso que Deus faz a gente passar por circunstâncias, para poder a gente ser paciente e estar convicto do que tem. Estar convicto do que está recebendo. Do que eu estou sendo gerado? Se eu estou recebendo a palavra, então eu estou sendo gerado da palavra. E a palavra, de onde vem ela?
ela vem de Deus. Então, se ela vem de Deus, ela é um potencial absoluto que nada pode vencer ou estar acima dela. E se essa palavra absoluta, de um Deus absoluto agora habitando dentro de você, o que você se torna? É isso que nós precisamos, para quando ouvir os escândalos, o desespero, tudo acontecendo, você não ir também, você ficar em paz e dizer, deixa eles ir, nós estamos aqui alimentando da palavra, nós estamos aqui nos enchendo da palavra. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora você observa aqui que aonde foi que esse amor de Deus foi derramado? Esse amor de Deus foi derramado para hoje estar dentro de nós. Porque veja bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo é o amor de Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus estava derramando a sua vida no Calvário, o seu sangue, por nós, Deus estava derramando ali o seu amor. E ao terceiro dia ele ressuscita e agora ele volta com esse amor em forma de Espírito Santo para derramar dentro da igreja. Por isso tudo que era Deus derramou em Cristo, tudo que era Cristo derramou na igreja. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vendo? Aonde foi que Deus derramou o seu amor? Através do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, e morreu a seu tempo pelos ímpios. Agora ele diz aqui, porque apenas alguém morrerá por um justo. É normal. Se as pessoas fazem o bem, é necessário, é normal que se faça o bem também a pessoas porque fez bem. Ou então, se tem um justo, vamos fazer alguma coisa por aquele justo, ou morrer até por aquele justo. Mas aqui ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não prestava, não valia nada. Era o que nós éramos. Logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque o pecado na presença de Deus ira a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o cálice da ira de Deus ele está se enchendo. Por causa do quê? Por causa do pecado. E cada dia que passa, nós estamos vendo a podridão crescendo. A falta de amor para com o próximo, a falta de temor para com Deus, a falta de temor para com a sua palavra, o respeito. Gente, a coisa está se indo. É hora realmente de desespero para tentarmos manter uma fagulha de sinceridade, de verdade, de temor e de amor. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que nós éramos, ainda assim, Ele se preocupou conosco, dando a sua vida por nós. Agora, muito mais agora sendo justificado, não é? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, vê que não tinha nenhuma chance para nós, humanamente se falando, não havia. Então, diante de Deus, a nossa condição era ser fulminado,
A nossa condição era ser lançado no fogo para queimar como erva seca. Essa era a nossa condição. Agora, o que acontece? Deus prova o seu amor para conosco. Agora veja, se Ele provou o seu amor para conosco, nós ainda sendo sujos, sendo imundos, pecadores, agora veja, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue. Se agora nós já temos o sangue que tem nos limpado, o que precisamos é tomar isto para com a nossa vida e ter temor a Deus e a sua palavra e saber que existe um sangue de um justo que foi derramado no Calvário, que agora está sobre as nossas vidas para nos purificar, e as pessoas rejeitando essas coisas. Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, livre da ira. Salvo é livre. Não mais seremos condenados, não mais somos vistos como impuro, imundo, mas para isso é necessário que queiramos. É necessário sermos gratos. Nunca perder o nosso tempo, nunca jogar nosso tempo fora, mas dedicar ao Senhor. Porque se nós, sendo inimigos, ao que éramos, inimigo, temos reconciliado com Deus pela morte de seu Filho, reconciliado, voltado novamente. Ou coisa boa é você voltar depois que você é expulso, depois que você é rejeitado, depois que você está distante, passando dificuldade. O problema hoje é que às vezes as pessoas não passam dificuldade. Às vezes se ensoberbece e sai e chega lá na frente e já encontra logo apoio. Encontra logo apoio. Foi o que não aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo só tinha apoio enquanto tinha dinheiro. Quando o dinheiro acabou, acabou o apoio. Mas ali foi a melhor coisa que aconteceu com aquele moço. Foi a rejeição. Se todos pudessem chegar nesse ponto para reconhecer que existe um Deus que cuida de cada um de nós e que está interessado na nossa adoração. Ele está interessado na nossa adoração para quê? Porque Ele tem um céu repleto de bênçãos para nos abençoar. Mas observe que essas bênçãos não têm chegado a nós porque nós não temos buscado isso. Nós não temos buscado isso. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação, o direito de voltar a Ele novamente, o direito de poder adorar, o direito de poder falar com Ele, o direito de poder ser abençoados, porque o pecado tira a condição. Mas o sangue nos limpa e nos torna em condição novamente. Agora, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, coisa interessante isso aqui. Por isso que todos pecaram. Aqui não está tirando ninguém. Todos. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão.
o qual é a figura daquele que havia de vir, falando de Jesus Cristo. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então o pecado veio através do homem no jardim do Éden, e agora vem a graça, o dom gratuito para nos limpar, para nos tornar em condição de poder chegar novamente à presença do Criador. Aleluia! Isso é sendo, pois, justificado pela fé. Eu creio. A igreja crê, nós precisamos crer, mas precisamos demonstrar nossa crença. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais do que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aleluia! Então, amados irmãos, depois que Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue, Ele veio para salvar os que eram seus judeus. Os seus não receberam, Ele abriu agora a porta. Ele abriu a exceção, todos. Quanto receberem, é dado-lhe o direito de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus, ao que crer no seu nome. Aleluia! Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência, precisamos sermos obedientes. Pela obediência de um Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça e pela vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Isso nos dá regozijo, gente. Fica um bocado de bobões por aí, e fala uma coisa aqui, outro fala outra coisa ali, intermedia uma coisa aqui, outra ali, e nós sabemos que a salvação, ela veio por Jesus Cristo, não é mérito de ninguém, é um dom de Deus. Aleluia! O que precisa é somente acreditarmos. O que precisa é unicamente crer e tomar isso para si, receber. Então, porque o pecado reinou na mente, porque para que, assim como o pecado reinou na mente ou na morte, meu roupa está ficando um pouco coisa aqui. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, essa é a palavra que o Senhor tem dado para a igreja ir se alimentando dela, porque eu tenho falado muito sobre isso, sobre essa nova geração que fomos gerados. Não gerado do corpo corruptível, como disse o apóstolo São Paulo, mas gerado de novo pela palavra. Essa palavra é o mantimento que mantém a alma do cristão que nasce em Deus. Ele
E não importa, ele fica sozinho, a multidão vai embora, mas ele permanece com a palavra, porque ele sabe que aquilo ali não dá outra coisa senão vida eterna. Não tem outro meio. Se a palavra veio de Deus, e Deus é eterno, não pode gerar nos que recebem a palavra outra coisa senão a eternidade. Não tem outro meio. Aí ele diz aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Como muita gente está dizendo aí que uma vez salvo é salvo para sempre. Não preciso mais disso, não preciso mais daquilo, então eu já sou salvo, Jesus já morreu, já pagou pelos meus pecados, eu não tenho pecado. Muita gente falando isso, eu não tenho pecado, assim que eles estão dizendo. Aí aqui ele vem e diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pecado, é morte. Deus abomina e isso distancia o homem e a mulher de Deus. Nós não queremos estar distanciados de Deus, nós queremos estar perto dele, para quando precisarem alguma coisa, e ele vir ao nosso socorro, porque ele sabe que somos filhos obedientes, e que quando falamos por alguma coisa, não falamos por vaidade, nós não pedimos nada a Deus para vaidade, nós pedimos por necessidade, e ele prometeu suprir as nossas necessidades. Mas como teremos necessidade suprida se desagradamos a ele, se faremos as coisas que aborrecem? Então não devemos fazer, mas devemos lutar para viver pelo cristianismo, sempre tomando Deus em sua palavra e permanecendo por ela, fazendo da palavra de Deus alimento para a sua alma. Ouvi e a vossa alma viverá. O Isaías falou isso. Ouvi e a vossa alma viverá. Não pode uma alma que nasceu de Deus pela palavra ouvir para ter vida uma palavra que não seja a palavra de Deus. Então, encerrando aqui, quero deixar essa palavra aqui bem ficada nos nossos corações. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Ter paz com Deus é estar descansado. Não se alvoroce com coisa alguma. Se você está dentro de algo está dentro de você, se há uma comunhão de paz em você, deixe as coisas acontecer. Se aquilo não te diz respeito, não queira saber o que está acontecendo lá fora, queira saber o que está acontecendo com você. Eu estou em paz, aleluia, eu estou protegido, eu estou dentro de algo que realmente é grande proteção para a minha vida, e isso me dá paz, isso me dá descanso, isso me dá paciência, isso me dá esperança. Então, Cristo em vós, que é o Espírito Santo, esperança da glória. Amém? Vocês foram abençoados? Eu também fui abençoado, graças a Deus, graças a Deus. Bondoso Deus, nosso bendito e eterno Pai Celestial, o Senhor sabe que ninguém pega o Senhor de surpresa. O Senhor já sabia como seria o culto aqui nesta tarde, Senhor. Nós temos nossos pensamentos, fazemos nossas programações, mas tudo é o Senhor, Pai, que determina o que deve acontecer. Aqui estamos, nós não iremos entristecer, nós não iremos parar, nós iremos continuar, Senhor. Nós temos que ser a escolha para sustentar aqueles que precisam chegar. Se não tiver ninguém sustentando, como que alguém pode chegar? Então, ó Deus, ajuda nós a continuar nesse vigor, de sustentar, ó Deus, a Tua palavra como ela é,
para poder, a cada dia, através das pessoas que ouvem, gerarem filhos ao teu reino, filhos da eternidade, ó Pai. Guarda nossas crianças, guarda nossos jovens, repreenda todos os males que se levantarem contra eles, Senhor, para que eles possam permanecer e eles ser, ó Deus, os nossos cristãos de amanhã, que vão sustentar essa palavra que hoje nós estamos falando, se houver um amanhã, Senhor, porque nós queremos estar, ó Deus, esperando a tua vinda e não sabemos quando ela sucederá, mas a qualquer momento pode acontecer e pode também demorar. O Senhor sabe todas as coisas, por isso nós a entregamos em tuas mãos. Aqueles que não puderam estar aqui, nós pedimos em favor deles, Pai, que eles possam estar no próximo culto, porque todos têm uma alma e precisam alimentar com o pão da vida, e esse pão é a tua palavra, o pão que desceu do céu. Nós pedimos agradecido por esse momento, leva-nos em paz e segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.